Santo Anselmo. Terceiro, né? Último. Santo Anselmo. Vamos lá. A noção de verdade. Então, Santo Anselmo de Canterbury é aquele que nasceu na Europa continental, foi para a Inglaterra e transformou, vamos chamar assim, a religião o catolicismo que lá estava no que vai um dia ser chamado Reino Unido, tá? Então, deve-se a ele assim, a evangelização da Inglaterra, tanto assim que a catedral da Inglaterra é a Catedral de Santo Anselmo de Canterbury, quer dizer, lá que está o arcebispo primário da Inglaterra, porque é o santo mais importante pelo seu tamanho, né? Pela sua importância. Falamos já do argumento ontológico, dos argumentos cosmológicos, do argumento ontológico. Agora vamos falar da noção de verdade. Aliás, falamos da antropologia dele semana passada, antropologia de Anselmo, que é um tanto complicada, né? Por causa das suas influências platônicas. E hoje vamos falar da noção de verdade. Então, por favor, um voluntário. Pode ser eu. Obrigado. F. A noção de verdade. Anselmo intuiu que o termo verdade se predica de muitas coisas. Finalmente, descobriu que a verdade é uma noção análoga e que a ratio, que sempre se diz da mesma maneira, é a rectitudo. Eu acho que ele quer dizer aqui a ratio, quer dizer, o princípio e a retidão, a correção. A razão, né? Não, ratio é o termo técnico. Então, quando a gente quer falar alguma coisa em filosofia que a gente acha importante, falar essa aqui é a ratio, vamos dizer assim, é o princípio racional que comanda. Mas o segundo ponto aqui, eu acho que ele quer dizer a retidão, quer dizer a correção. A ratio, quer dizer, o princípio da verdade em Anselmo é a correção, é a retitude, palavra ruim, mas a retidão de princípios. Parece que é isso. Tá? Vamos falar assim, ele entra a ratio do Henry é a ratio do Henry, o que explica o Henry, o princípio explicador do Henry é a sua busca do sacerdócio. A ratio dele é essa, entendeu? É mais ou menos isso. A ratio de Anselmo é a retidão, a correção. Vai. Ele acaba podendo assim dizer uma teologia, porque Sim. assim, retidão me lembra, no caso, virtude, né? Sim, não tem nenhuma dúvida disso. Aí, eu nem compartilhei, né, para você. Não tem nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. Tá. Lembrem, estamos na Idade Média, estamos assim, subindo para a Alta Idade Média, para o máximo da reflexão filosófica da Idade Média. Nesse período, é mais do que comum, é desejável que a reflexão filosófica se relacionasse francamente com a teológica. Não é só uma relação secundária, é uma relação necessária na cabeça deles. E na minha também, tá? É por esse motivo que eu leio tanto Scott Hahn, que eu leio tanto Ratzinger, porque não faz sentido compartimentar o homem, não faz sentido nenhum. Quer dizer, eu preciso saber de biologia para entender um pouco sobre mim. Eu preciso saber um pouco de informática, ou de análise de sistemas para viver melhor. Eu preciso falar um pouco de nutrição para cuidar da minha vida. Mas quando fala de teologia, não. Teologia você não pode. Não, teologia não, porque temos... como assim? Por quê? Que eu posso saber de nutrição, posso saber de linguagem, posso saber de filosofia, posso saber de sociologia, direito, mas quando teologia eu tenho que ficar com receio. Para mim não faz nenhum sentido. Faz nenhum sentido. Dessa forma, eu sou mais um medieval que um contemporâneo. Nessa pegada. Mas vamos lá, Henry, vai. Comprovou, a partir da linguagem comum, que existe verdade nos enunciados ou proposições nas próprias coisas, no pensamento, na vontade e nos sentidos, e verdade em Deus. Por exemplo, é verdade que o homem é um animal racional. O que pensas é verdade. Isto é ouro verdadeiro. É verdade que queres. É verdade que faz calor. Deus é verdade. Eu, Cristo, sou a verdade. Gente, estou em pensão, a gente já leu isso. Pressão, né? É. Tá, então vai. Determinadas
determinadas as diferentes acepções ou uso do termo verdade, Anselmo compreendeu que, para sua análise, todas elas deveriam ser reduzidas à verdade da sentença, posto que só mediante a proposição é possível saber que as coisas são verdadeiras. Por isso, aplicou-se em primeiro lugar ao estudo da verdade do enunciado, com o propósito de encontrar uma definição que se pudesse predicar de tudo quanto fosse verdadeiro. Quando, pois, se diz que o enunciado é verdadeiro, é interessante a opção de Anselmo, que começa por considerar a verdade na ordem lógica, ou em ordem das segundas intenções, ainda que depois acabe na verdade ontológica. Tenho quase certeza que a gente já leu isso, mas tudo bem. Porque eu lembro que eu fiz no comentário semana passada o seguinte, que Santo Anselmo antecipou em 300 anos a filosofia contemporânea quando ele faz essa virada linguística, vamos chamar assim, dizendo que o debate começa com a lógica e depois se espraia até a metafísica. O que acontece hoje é que, depois dessa virada linguística que aconteceu no século XX, finalzinho do século XIX, início do século XX, é que a lógica é o campo de debate e não se encontra, não se busca o fundamento na metafísica. A verdade lógica é o campo de debate, só que não há uma verdade ontológica reconhecível, mas que sustente a verdade lógica. Essa é a dificuldade. Eu lembro que eu falei isso, Santo Anselmo, de certa forma, e até falei, tem gente ainda que pensa que não existe filosofia na Idade Média, porque isso aqui, esse tipo de abordagem, é uma abordagem contemporânea, que foi feita lá no século XIII, XII, sei lá. Não, menos que isso, 13, 12. 10, né? 10, 11. Quer dizer, é uma prova incontestável da grandeza da filosofia medieval e da sua perspicácia, porque isso aconteceu muito antes de Whitehead, muito antes de Wittgenstein, muito antes de Carnap, muito antes de Popper, muito antes desse pessoal aí. Vamos lá. Obrigado, Henry. Mais um voluntário, por favor. Parou no quando, pois? É isso? Eu estou em espanhol. Disse que uma proposição é verdadeira. Tá. Disse que uma proposição é verdadeira quando exprime corretamente, aquilo que é uma coisa, ou melhor, aquilo que uma coisa é. Mas também se diz que uma proposição é verdadeira quando está bem construída formalmente, embora não exprima o que a coisa é. Por exemplo, o enunciado Pégaso é um cavalo voador é uma proposição formalmente correta, embora os cavalos não voem realmente. Por conseguinte, se a proposição é formalmente correta, e além disso, exprime o que a coisa é na realidade, parece duplamente verdadeira, pois dupliciter facit quod deber, porque se comporta duplamente como deve. Aqui é importante lembrar, tá? E aqui, puxa, nós já lemos isso sim. Tanto é que eu fiz aquela pergunta se a lógica formal e a lógica material elas não estão intrinsecamente relacionadas, né? É isso aí. Então, mas não tem problema, a gente volta lá. Mas uma coisa me ocorreu agora também, que eu não lembro de ter dito semana passada isso. Veja como o Anselmo já induz, ou já deduz, na verdade, né? Já deduz o duplo sentido de verdade. Algo pode ser verdadeiro logicamente e não ser verdadeiro ontologicamente. Pégaso é um cavalo voador. Essa frase faz sentido. Essa frase tem alguma verdade, se você pensar no mito de Pégaso, mas não é verdade ontológica. Não existe um cavalo que voe. Então, aqui é importante lembrar isso. A verdade que nós falamos que existe e que ela é francamente contrária ao relativismo moral, ao relativismo cognitivo, é a verdade ontológica. Aquela que está na coisa. Existe um homem, existe o mundo, existe o Bernardo, existe a verdade, existe Deus. Isso é verdade ontológica. No campo da verdade lógica, há muitas afirmações que não são verdadeiras, mas que ainda assim são corretas. Né? Por isso a palavra que ele usou, expressa corretamente, expressa retamente, ainda que não seja a verdade ontológica. E aqui vem um monte de problema aqui que a gente ouve, né? A tara que
atalho que o tradicional tem com a beleza objetiva é justamente por isso, porque ele não consegue imaginar que a beleza pode ser subjetiva, como a verdade pode ser lógica. Atalho, eu tenho que achar a verdade, a beleza objetiva, eu tenho que falar que a música clássica é a música mais perfeita. Veja, a beleza ela é metafísica e a beleza é estética. Algo pode ser esteticamente belo e não ser metafisicamente tão belo. Algo pode ser logicamente verdadeiro ou correto e não plenamente verdadeiro no campo da ontologia. É possível acostumar com isso. É necessário acostumar com isso. Eu tenho um amigo, uma amiga, na verdade, que ela fala cheia de esperanças, assim. Meu filho só ouve música clássica, tem 2 aninhos, só ouve Bach, só ouve Mozart. E ela diz com isso assim, ela quer dizer o seguinte, que ela está formando eticamente essa criança. Eu nunca falei isso para ela, porque eu não sou de arrumar briga com a toa. Não pareço não, mas não brigo à toa não com ninguém. Mas um dia eu vou perguntar para ela, minha filha, você acha que os músicos que tocam na Orquestra Sinfônica Brasileira, Bach, Beethoven e Vivaldi, são pessoas santas e imaculadas? São músicos, só ouvem isso o dia inteiro. E aquilo lá é o anto. Não basta oferecer beleza musical para que a ética se constitua. Não basta. É claro que é melhor ouvir Bach do que ouvir, sei lá, funk carioca. A discussão não é essa. A discussão é ligar estética e ética. É bobagem fazer isso. Está errado fazer isso. É tolo fazer isso. Se quer formar seu filho melhor, vigie a internet. Deixa eu ouvir o que quiser na televisão em casa, mas vigie a internet. O que se faz em segredo é muito mais sério do que se faz em público. Muito mais sério. É melhor, repito, vou falar sem medo. É melhor que a criança ouça com o pai Claudinho Bochecha na televisão do que na televisão ouvindo bar e na internet no quarto vendo bobagem. Para a moral, é muito mais grave, o segundo ponto. É muito mais grave. Tá? Então, quer dizer, a ideia que o Anselmo diz aqui, que a verdade lógica e a verdade ontológica são distintas, aponta para a distinção entre a beleza ontológica, a beleza estética e a beleza moral, que Santo Agostinho separa em 3, né? O belo físico, o belo espiritual, o belo moral e o belo espiritual, né? São 3 belezas distintas, que não se identificam simplesmente como algumas pessoas pensam. Continua, Bernardo, por favor. Deixa eu ver aqui. Não obstante, é possível que uma proposição seja verdadeira e não verdadeira ao mesmo tempo? Afinal, tem cabimento que uma proposição seja verdadeira formalmente, se não exprime verdadeiramente o que é a coisa? Com outras palavras, o que é que torna verdadeira uma proposição? É a realidade que torna verdadeiro o enunciado, ou é o enunciado que torna verdadeira a realidade? O que é primeiro, a verdade da coisa ou a verdade da proposição? Bom, aqui o Saliniana está colocando em questões retóricas, né? Claro que Anselmo sabe, mas eu perguntaria a vocês, já estão no 2º ano, já estão né, um pouco mais maduros. Qual é a resposta a essa última pergunta? O que vem primeiro? A verdade da coisa ou da proposição? A verdade da coisa. Obviamente, né? Se o professor fosse outro, se fosse André Marcelo, vocês diriam da proposição, certo? Para passar na prova. Mas Eu bato certamente... frente. Hã? Tá gravando, lembra disso. Mas a primeira, certamente, é da coisa. A metafísica vem antes da lógica. O que vem antes do que é pensado. Certo, Jojo? Aquilo que antecede aquilo que é pensado. A não ser que você tenha uma perspectiva platônica, de filosofia platônica, que o que é pensado antecede o que é. Aliás, o que é pensado é realmente o que é. A não ser que pense assim, mas aí sai o idealismo, que não é a filosofia que nós seguimos aqui. Nós somos realistas. O realismo diz, a verdade da coisa está na coisa. E o que eu digo da coisa é secundário. Tá claro o que eu disse, Cuba? Beleza. Estava Obrigado, até Bernardo. lembrando, na aula de metafísica, o professor Gil estava falando sobre, ensinou sobre os transcendentais, eu falei sobre
aquele conceito que o senhor dá de verdade no primeiro ano, né? A verdade é a adequação a adequação da verdade da coisa ao intelecto, né? E não o contrário. A verdade não se encontra em mim, mas na coisa, né? Não, calma aí. Você falou o contrário. Adequação da verdade da coisa ao intelecto. Não. Verdade é adequação do intelecto à coisa. Do intelecto à coisa? Isso é verdade para nós. Verdade lógica. Verdade lógica. Adequação lógica. Adequação do meu Isso. intelecto para a coisa. Verdade ontológica. A Exatamente. adequação da coisa consigo mesmo. Perfeito. Tá? Então, isso é importante. Tá? O que nós fazemos aqui, o que nós fazemos todo dia, é tentar que a nossa cabeça adeque-se ao mundo. Isso é verdade lógica, é compreensão. A tomada está ali, dá choque, eu tento reconhecer essa realidade. A verdade ontológica, que a gente fala pouco, é quando a coisa revela-se a si mesma, a adequação da coisa consigo mesma. Então, aquilo, né, voltar àquele assunto, aquele tema de metodologia. O ouro é ouro verdadeiro, né? Aquele quadro é um quadro genuíno, quer dizer, em si mesmo ele é genuíno. O meu papel como analista artístico é reconhecer se aquilo é genuíno ou não é. É afirmar ou negar. Este quadro é genuíno, este quadro não é genuíno. Mas essa frase, esse quadro genuíno, esse quadro não é genuíno, é uma frase lógica que quer encontrar na coisa a sua relação. Se fato de fato for genuíno, a frase faz sentido. Se não for genuíno, se for uma falsificação, não faz sentido. Tá claro isso? Beleza. Bom, mais um voluntário aqui. Já foi o Bernardo, já foi o Henry. Vou ler, professor. Eu agradeço. A coisa expressa ou enunciada não se torna verdadeira pelo enunciado, porque a verdade da preposição não torna verdadeira a coisa. Cuba. Pelo contrário, proposição. a coisa enunciada... Acho que você falou preposição, eu acho. Tá escrito preposição aí ou proposição? Não, proposição, devo ter lido errado. Acontece. É melhor que cristãs, cidadãos. Fica tranquilo. Eu não vou esquecer, Jojo, eu não vou esquecer. Paulo, não vou esquecer nunca. Eu vou falar, benção Paulo, cidadãos. Cristãos. Pelo contrário, a coisa enunciada ou dita é a verdade do enunciado, e não ao contrário. Se a proposição é verdadeira, não por ela mesma, mas por seu enunciado, pode-se dizer ainda que uma proposição seja verdadeira ou só formalmente. Pode ser ao mesmo tempo materialmente falsa, não dizer o que a realidade é, e formalmente verdadeira, estar bem construída. Tem cabimento ainda falar da proposição duplamente verdadeiras? Bom, a resposta diante do que está falando, sim, essa é a resposta. Tem cabimento e é normal fazer isso. É possível, sim, que algo seja verdadeiramente formal e materialmente falso, o contrário, materialmente correto e formalmente falso. Isso é totalmente possível, nós já vimos isso, né? Pegasus é um cavalo alado, é uma afirmação correta, mas com zero de verdade ontológica. Então, é possível, sim, ter um duplo sentido de verdadeiro. Vai, Cuba, mais um pouquinho. Pode-se dizer que uma proposição é verdadeira só formalmente quando participa da verdade da proposição, ou seja, quando se ajusta ao que verdadeiramente deve ser uma proposição, embora aquilo que esteja sendo dito por ela seja falso. Por isso, nada é verdadeiro a não ser por participação da própria verdade. A verdade formal, correta construção do enunciado, e a verdade material, expressão correta daquilo que a coisa é, tomam sua razão de verdade da própria verdade. São verdades que participam da ideia de verdade. Afinal, o que é um enunciado verdadeiro? É tanto o enunciado correto, formalmente considerado, como o enunciado que significa o que uma coisa é, quando esta realmente é assim. Então, vamos lá.
A sentença é Rapidinho, verdadeira se o rapidinho. enunciado tem sentido. Cuba, calma aí. Estou voltando aqui. Em definitiva, o que é um enunciado verdadeiro? É tanto a correta enunciação, quer dizer, a construção formal, como também significa o que uma coisa é, quando esta realmente é assim. Quer dizer, um enunciado verdadeiro devia ser um encontro da verdade formal com a verdade material. Devia ser isso, um enunciado verdadeiro. Eu afirmo, o cavalo é branco e, de fato, o cavalo real, aquele cavalo do qual eu estou falando, é branco. Essa seria, na perspectiva de Anselmo, o enunciado perfeito, a verdade enunciada, quando a verdade formal, a correção formal e a verdade material se encontram. Tá? Obrigado, Cuba. Vai, Jojo, vai, lê um pouquinho para mim aí. Tá na seu espanhol aí. A sentença é verdadeira se o enunciado tem sentido, e é verdadeira também quando o enunciado tem um significado adequado. O juízo é, portanto, a sede da verdade. A verdade se conhece no juízo. A verdade, então, encontra-se no juízo. Importante isso. Não há verdade nos conceitos. Os conceitos são, como chamar isso? São reformuláveis. Você pode reformá-los. Você pode ampliar o conceito, você pode mudar o conceito. Você vê uma coisa e acha que é uma ariranha e chega perto e é uma lontra. O conceito foi mudado. Agora, se você diz a ariranha é violenta, ou a ariranha é um peixe, e chega lá a ariranha é uma lontra, você percebe que o juízo foi errado. Você afirmou algo sobre a realidade. E não só percebeu algo. Então, a sede da verdade é o juízo. Lembrem disso. Não é nem um conceito, nem um raciocínio. Quando acontece o raciocínio, já aconteceu o juízo veritativo. Então, muitas vezes o raciocínio já começa errado, porque se julgou mal os juízos. Tá? Muitas vezes acontece isso. Continua, Jojo. O trabalhoso raciocínio de Santo Anselmo não foi em vão. Conclui que o enunciado é verdadeiro por si mesmo, tanto se nos referimos à sua pura correção formal, como se aludimos ao seu correto significado. Há algo no próprio enunciado que o torna verdadeiro a parte ante, e esse algo é a sua participação na própria verdade. Como já dissemos, existe uma verdade eidética, uma ideia de verdade, por assim dizer, da qual toda verdade obtém a sua condição de verdadeira, quer seja a retidão formal do enunciado, quer seja a correspondência entre o enunciado e o seu significado. Vamos um momentinho, Jojo. Verdade é idética, né? Eidos, em grego, é essência. Então, ele está dizendo assim, existe uma verdade essencial, eidos, essencial, da qual a enunciação que fazemos quer ser participação dela. Então, quando eu digo o homem é animal racional, estou dizendo que há algo na realidade que torna o homem essencialmente um animal racional. É disso que se fala. Portanto, o que eu digo, logicamente, deve compartilhar de uma verdade que está fora de mim, que está na lógica, que está na metafísica, na essência. Tá? Continua. Consequentemente, sempre que uma proposição seja verdadeira formal e significativamente, será duplamente verdadeira. A construção veritativa de Santo Anselmo tem ainda uma influência platônica inegável. Tudo isso nos põe de sobreaviso quanto ao contexto em que se deve inscrever o chamado argumento ontológico. Verdade será, assim, sinônimo de retidão ou de perfeita correspondência entre o que uma coisa deve ser e o que realmente é. Então, isso que ele falou, o Salaniana, nós temos que chamar atenção. Tá? A filiação, mesmo que distante, tá? Porque alguém pode falar, mas é distante, não é tão relevante, tá? Mesmo que distante. A filiação de Santo Anselmo à perspectiva platônica faz, por exemplo, que a gente tenha algum cuidado quando ele vai falar da corporeidade. A gente sabe que o corpo para Platão é um corpo, né? Como é que a gente faz a frase famosa de Platão? O corpo é o cárcere da alma.
Então, ele vê com maus olhos o corpo. Então, a gente tem que ter clareza disso quando estuda Santo Anselmo. Tá? Mas não pode ser ingênuo e achar que está tudo bem, não. Como eu disse na última semana, o fato de ser santo, e é santo, como eu falei, um princípio importante, um apóstolo importante da Inglaterra, isso não torna a sua filosofia imune a equívocos. Nem vou chamar de erro, tá? Vou chamar de equívoco, porque todo mundo erra, né? Todo mundo se equivoca. Então, a gente tem que ter cuidado, sim, com estudar todas as filosofias, inclusive de Santo Anselmo. Mensagem, Camilo, deixa eu ver aqui, qual foi a mensagem aqui. Beleza, Paulo, acontece. Vamos lá. Onde estamos? Me perdi. Vai tudinho nos seguintes capítulos, não é isso? É a construção veritativa de Santo Anselmo. Ah, tá. Vai, Jojo, por favor, mais um pouquinho. Não, já foi. É nos capítulos seguintes. Já foi. É nos capítulos? Então, calma, então já tá grande demais. Paulo, tá conseguindo falar aí, Paulo? Tô sim. Você pode ler para mim o seguinte capítulo do De Veritate, página 140, no 1153, né? O livro é 172. Show. Estou aqui, estou acompanhando. Tá. Nos capítulos seguintes, o De Veritate aplicará o mesmo método analítico aos sentidos, à ação, ao que descobrirá que a verdade consiste em uma... Será que os sentidos sintam corretamente? De tudo isso, deduz a sua célebre definição de verdade. Verdade e retidão. Verdade e retidão se relacionam biunivocamente. Ou seja, a verdade e a retidão se relacionam-se biunivocamente, onde há retidão, a verdade, na proposição, nas coisas, etc. Todos os seres também, os que o meu pensamento produz, como é o caso dos enunciados, são verdadeiros, quando se conformam com aquilo que deve ser, quando verificam a sua própria essência. Então, aqui é importante, hein? Aqui, ó. Obrigado, Paulo. Todos os enunciados são verdadeiros quando se conformam, quando estão de acordo, quando estão seguindo os princípios daquilo que deve ser. E aqui está clara a noção, a filiação platônica, né? É a essência da coisa que determina se aquele enunciado é ou não é real. Tá? Aqui tem um risco grande de se justificar verdadeiros juízos que não são reais, mas que não são contraditórios. Por exemplo, é real um círculo? Não é real um círculo, mas não é contraditório, então não devia ser verdadeiro. Afirmar milhagro não devia ser verdadeiro, embora não haja na natureza nenhum milhagro. Então, esse é o risco. O risco dessa afirmação é dizer que aquilo que não é contraditório é verdade em si mesmo, verdade real, verdade ontológica, né? Porque, no fundo, não é contra a sua essência. Entende? O Pégaso é contra a essência. Pégaso não é contra a essência. O Pégaso só é um problema social, vamos chamar assim, de saúde pública. Mas o boi da cada... Não, a mula sem cabeça, essa é... Não, qual é que tem... É a mula sem cabeça que tem um fogo, que sai fogo da cabeça dela? É isso? Isso. Então, a mula sem cabeça é contraditória. O Curupira também. O Curupira não. Sai Animal... fogo do cabelo dele. Também sai fogo do cabelo dele? O cabelo dele pega fogo. Na série... Você está confundindo com desenho animado. Aquele do... Não, na série Cidade Invisível, o cabelo do Curupira pega fogo. Não, acho que... Você pautando por série? Eu acho que não. Aí... O Curupira tem as pernas tortas, né? É isso. Ele anda com os pés tortos. Isso é possível. Quer dizer, igualdade, isso é inclusão isso. Inclusão?
Então, eu quero dizer o seguinte, Curupira, se você está mágica, né, que é um ser mágico, ele é totalmente possível. Alguém, uma criança com os pés para trás. Aliás, já deve ter acontecido várias vezes na história da humanidade. Agora, a mula sem cabeça, não. Porque não dá para conviver um animal que pega fogo. É impossível. Quando pega fogo, o animal morre. Então, em caso é o seguinte, vocês, qual é a ideia aqui? Há ideias, há conceitos que são contraditórios em si mesmos. Por exemplo, o círculo quadrado. É impossível o círculo quadrado. Assim como é impossível a mula sem cabeça. Agora, não é impossível o Curupira, no sentido de não um ser mágico, mas um animal cujos pés estejam virados ao contrário. Não é impossível, por exemplo, Saci Pererê. o Pégaso. Se você tirar mágica, na mágica, né? Não é impossível um neguinho. Aliás, muito comum, né? Um neguinho que fume, que tem a perna só. Mas, eu vou dizer mais, o Pégaso não é impossível. Um cavalo que voe não é impossível. A gente não sabe fazer. Ia ser um problema enorme de saúde pública, uma vaca que voasse. Mas não é impossível. Entende? Quer dizer, ia ser só um problema grave, você ia ficar pelo olhando para o alto. Mas impossível não é. O problema do platonismo e do neoplatonismo é que diz o seguinte, se essas ideias não são contraditórias, elas podem existir. Então, em algum lugar elas existem. Aí não, aí já é o passo idealista que não dá. Você não pode dizer que, porque essa ideia ela não é contraditória, porque a sua essência ela é possível, então ela deve existir. Não, aí não. Porque o miliágono, que é uma figura geométrica de 10 mil lados, não é contraditória, mas nem por isso ela existe. Nem por isso ela existe. Não existe porque eu não faço. Sim, então faça. Mas mesmo assim, veja, o miliágono é mais fácil que o triângulo, né? Porque não diz respeito à ordem. O triângulo é mais difícil, o círculo é mais difícil de fazer, né? De fazer concretamente, porque a definição de círculo é a figura geométrica cujo o centro é equidistante de todos os seus lados. Quando você vai fazer um círculo, você não consegue fazer na definição, porque sempre tem um lado que está mais perto do outro. Já o miliágono não, são 10 mil lados. Você pode fazer como você quiser os lados, né? Pode fazer um fractal, né? Só tem que ter paciência para criar os 10 mil lados. Né? Então, mas o fato de ser possível não significa que é real. Tá? Como o Pégaso é possível, mas não é real. Tá? Tá claro isso, pessoal? É estranho para vocês pensar assim? Isso me faz lembrar, acho que aquele episódio de São Tomás de Aquino, né? Do Frei que fala, o cavalo voando, né? Não é isso? Exatamente. Assim. Eu tenho a ideia, eu tenho uma impressão que se o Frei falasse, ô, Tomás, tem aqui um cavalo pegando fogo, aí talvez não fosse. Porque não, cavalo pegando fogo, a ideia é contraditória. Olha, um boi voando não é contraditório. Aliás, há milagres, né? Que falam que pessoas ficaram flutuando quando Santo Antônio ia falar com o bispo. Não é impossível. Não é que Na tinha Argentina, água, ficou flutuando. Né? Oi? na Argentina tem isso. Que lá tem Buenos Aires. Cara, não acredito nisso. Não é. Bebe Eu não tô água. acreditando. Eu vou beber água também rapidinho, já volto. Gostei. Bebe água, porque depois dessa, meu irmão, olha. Isso é o pior que eu Digna de pensei. Bernardo, essa. Não, eu pensei nela também, só que eu falei assim, cara, eu não sei se eu boto agora, porque senão ela vai meio que atrapalhar a aula, não sei o que, mas eu pensei Não, também. pô, tem que falar. Não, fica pode perder a tranquilo, piada, que se né? um não fizer a Não pode perder a besteira, piada. o outro faz. Pô. Se um não fizer besteira, o outro faz. Tá bom, tá bom. Tá tudo em Como diz um amigo meu, é melhor ouvir isso que ser surdo, né? Mas é isso, quer dizer, em tese, há ideias que não são contraditórias, mas nem por isso elas existem, porque não são contraditórias. E há outras ideias que são impossíveis porque a sua própria essência não pode ser conveniente. Como, por exemplo, um animal que pega fogo, um círculo quadrado, um círculo triangular, essas coisas, né? Uma parte que seja maior que o todo. Não, se a parte não pode ser maior que o todo. Pode até ser igual, mas não pode ser maior.
e assim por diante. Um ser que pode não ser, um ser que seja não ser, por aí por diante. Paulo, por favor, continue. Peraí. Embora tivesse tentado evitar o risco de uma autogênese da verdade fechada em si mesma, afirmando que a verdade é a participação da verdade suprema. Todas as coisas são aquilo que são, isto é, retas na verdade suprema. Contudo, ao ignorar que per prius a verdade se diz da adequação entre pensamento e realidade, encerrou a retidão do pensamento dentro do pensamento que se pensa retamente. Por isso, a prova anseliana da existência de Deus consiste, em última análise, em demonstrar que é reta a proposição Deus é existente. Tomou uma das propriedades secundárias da verdade, sua retidão, como sendo o caráter essencial. Exatamente. E aqui parece que a Eliana dá uma relativizada no que estava dizendo até agora. Quer dizer, não defende tanto assim Anselmo. Anselmo, de fato, confundiu aqui duas realidades. O fato da proposição Deus é um existente ou Deus existe ser uma proposição válida, daí a decorrer a verdade por causa da essência válida dessa proposição, é um salto lógico. Não se pode fazer isso. Obrigado, Paulo. Liberdade e predestinação. Santo Anselmo começa seu tratado de Libertate Arbitri com uma série de perguntas que inquietam o ânimo dos filósofos. Pode o homem ser ao mesmo tempo livre e predestinado? Esse é um tema importante, hein, para a teologia. Em que medida a salvação de Cristo, já estamos na Páscoa, né? A salvação de Cristo é por nós recepcionada. Alguém vai dizer, Robson, ela é recepcionada quando eu me batizo. E só. É preciso nascer de novo. E só. Não há mais nada que eu possa fazer para receber, não há mais nada que eu precise fazer para fazer parte da Páscoa do Cristo. Ele fez tudo por nós. E eu concordo com vocês. Se alguém disser isso, eu concordo em gênero, número e grau. Concordo com você. But há um problema. Qual o problema? Mateus 27. Tive fome, dás de comer, tive sede, dás de beber. Como relacionar a gratuidade da salvação, gratuidade absoluta da salvação, com o texto que parece dizer que haverá recompensas à medida de quanto fizermos uns pelos outros. Quando fizermos, não é nem fizermos uns pelos outros, é fizermos pelos outros em nome de Cristo. Então, esse é um ponto. Na verdade, é o seguinte, somos todos livres mesmo para fazer tudo isso? Essa é uma grande questão, que é a questão da relação da graça e da liberdade. Que é difícil, bem difícil. Veja, o que é difícil aqui, Bernardo? É que as duas coisas são verdadeiras, tá? Primeiro, a salvação é gratuita. Não há nada que o homem possa fazer para, sendo imperfeito, elevar-se até o perfeito. É ilógico isso. O imperfeito nunca alcançará o perfeito por suas próprias forças. Um outro perfeito veio até nós, um perfeito veio até nós, tornou-se imperfeição para elevar a nossa imperfeição até a perfeição. Isso é belo demais. Beleza, bom, isso não tem discussão, né? Tem discussão? Não. Não tem discussão. Mas e como é que faz o texto de Mateus? Que parece dizer, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão ser recompensados. Se vocês não fizerem isso, vocês vão ter uma reprimenda. Ó, eu estive com fome e não me deste de comer. Estive preso e não me visitaste. Como relacionar? Essa é a questão da recepção da salvação pelos indivíduos, por cada um de nós. Bom, pode o homem ser livre, ainda que tenha necessidade da graça para agir bem?
Por isso, quiçá, fixou-se muito menos nas funções da liberdade, que na definição da liberdade como faculdade psicológica. Posto que Deus e os anjos bons são livres, não pode dizer-se que a liberdade seja a faculdade de eleger entre o bem e o mal. Isso para nós é muito claro, tá? Se vocês é. Liberdade não é a capacidade de agir ou bem ou mal. Liberdade é a capacidade de agir bem, escolher o bem. O reto uso do livre-arbítrio, né? O mal não é uma opção. Eu costumo dizer, o mal não tem direitos. O mal não tem direitos. Ah, eu poderia roubar a paróquia, mas não roubo, eu sou uma pessoa boa. Não, você está entendendo errado. Você não poderia roubar a paróquia. Roubar a paróquia não é uma opção. Entende? O mal não tem direitos. O mal é carência. O mal é como a treva. É falta de luz. Não é que ela tem direito a existir ao lado da luz. Não existe, não tem direito. Tá? Então, nesse sentido, a liberdade não é a faculdade de escolher entre o bem e o mal. A liberdade é a faculdade que exige que nós hajamos bem e do melhor modo possível. Então, pode escolher entre dois bens. Um bem pequeno e um bem melhor, mas nunca entre o bem e o mal. Isso é importante, hein? Importantíssimo. Sartre, quando gira ao contrário a ética, ele fala justamente isso, a liberdade e a capacidade de fazer o mal. Ele não entendeu que não é metafísico, ele não entendeu como é que funcionam as coisas. O mal, Jojo, não existe. O mal é carência. Quando alguém decide agir de forma má, voluntariamente, ele está tornando-se escravo. Imagina, ó, eu tenho um irmão dependente, vocês sabem disso. O irmão do meio é dependente químico. Ao dizer lá com 15 anos, vou usar cocaína, eu sou livre, o que ele fez foi tornar-se escravo. E ele sofreu durante 20 anos depois disso. Mais de 20 anos. Escravo da droga. Então, para alguns, a liberdade de fazer o mal é liberdade, mas com o tempo você percebe, não, isso não é liberdade, isso é escravidão. Eu estou tornando-me cada vez menos livre quando eu faço coisas mais. Porque eu estou vilipendiando a natureza humana que está em mim. Tornando-me um guloso, tornando-me um viciado em drogas, tornando-me um mentiroso. Quer dizer, isso vai aprisionando o homem numa cadeia de vícios. Embora não pareça. Tá claro para vocês isso? Olha, eu admito que não é fácil, viu? Não é fácil ver isso, não. Mas é o ponto, em ética, é um dos pontos mais importantes. Tá? Talvez a tarefa mais difícil do ético é provar para alguém que não é bom filósofo ou que não é cristão que a liberdade não é a capacidade de escolher o mal. Talvez seja mais difícil. E entender, olha, é isso mesmo. Né? Eu tenho aqui um bem e um mal. Eu posso escolher o mal? Não. Escolher o mal não é liberdade, é falta de liberdade, é escravidão. Em consequência, libertas arbitri et potestas servandi rectitudinem voluntatis propter ipsam rectitudinem. Ou, a liberdade é o poder de conservar a retidão da vontade, considerada esta retidão desde a mesma vontade. Não se trata, portanto, da retidão ou da correção na eleição, senão que a vontade se comporte retamente, segundo o seu modo natural de ser, no qual Deus a criou. A criou, né? Serão livres os seres, os entes, que conservem a retidão da vontade, mesmo quando não elejam, ou melhor, tenham elegido de uma vez por todas. Tenham eleito de uma vez por todas, como é o caso dos anjos bons e dos anjos maus. Repetir que não ficou claro para mim. Serão livres os seres que conservem a retidão da vontade, mesmo quando não elejam. Ou melhor, mesmo quando tenham elegido de uma vez por todas, como é o caso dos anjos bons e dos anjos maus. Alguém pode ler em português? Para mim não ficou claro, não. Acho que eu li errado aqui alguma coisa. Serão livres os seres que conservem a retidão da vontade, mesmo quando não escolham, ou melhor, quando já tenham escolhido de uma vez por todas, como é o caso dos anjos bons e dos anjos maus. Eu não entendi quando não elejam, porque o anjo bom ele também elege, o anjo mau também elege. Bom, a frase está mal construída, me parece, né? Porque os anjos também elegem.
de uma vez por todas, isso é verdade, mas não é que é uma não eleição, é uma eleição. Sempre é uma eleição. A vontade está sempre elegendo. Este enfoque da liberdade está pensado, ademais, em polêmica com o hipotético libertino ao qual Santo Anselmo desejava convencer de que podia evitar o mal porque Deus o havia dado o poder ou a capacidade de conservar retamente sua vontade. Tal desenvolvimento, tal perspectiva da liberdade não está isenta, tal perspectiva não está isenta de muitos riscos, porquanto institui a retidão da vontade como regra de si mesma. Bom, aqui é claro, né? O fato de eu dizer que eu estou sendo coerente com as minhas escolhas não torna as minhas escolhas boas. Né? Imagina alguém que diga assim. De queimado. Imagina alguém que diga assim. Para mim, Deus não existe. E eu ajo de forma coerente com isso. Então, eu não sou bom, eu não tenho valores espirituais, porque para mim tudo é matéria. Então, eu estou consonante com a minha vontade, eu estou bem, eu estou moralmente correto. Não, você não está moralmente correto. Você é coerente com a sua escolha, mas moralmente correto você não está. Porque ninguém tem direito a escolher o mal. Tá? Então, a ideia aqui que ele está dizendo. Um libertino que fale que a essência de Deus, que a não essência de Deus, o exime de seguir valores morais, ele está equivocado. As minhas escolhas não são regras de si mesmas, entende? Se eu sou assim, então você é ético e vou agir assim em consonância com isso. Eu vou ser imoral, eu vou ser violento, eu vou ser usurpador, que para mim não existe o bem. Não é bem assim. A liberdade é, pois, uma força, uma potência, uma faculdade, um poder, no sentido de uma força ou potência ativa que permite a adesão ao bem. Ademais, Anselmo considera que a vontade é orientada naturalmente ao bem, isto é, que tem uma retidão natural que se desenvolve por meio da liberdade como poder. Por conseguinte, a vontade que peca é menos forte e menos livre, pois o poder pecar não é um poder, uma força, nem é, portanto, um elemento constitutivo da liberdade. Por isso, faz-se problemática, torna-se problemática. Na concepção anselmiana da liberdade, a relação entre liberdade e moralidade. Liberdade não nos tem sido dada, a liberdade não foi nos dada para conseguir o que queremos, senão para que queiramos o que devemos querer. Ad volendum quod deberent et quod expediret velle. Então, interessante a frase, ó. Dá para botar no YouTube, no Jojo. A liberdade não nos foi dada para conseguirmos o que queremos, mas para querermos o que devemos querer. Tá? Tem uma frase em estética que eu uso muito, né? Muito, que ela tem a ver com isso. Eu não acho belo porque amo. Eu amo porque é belo. É diferente. Eu amo porque a mim parece belo. E não é belo porque eu escolhi amar. É diferente. A beleza, em certa medida, essa beleza transcendental, né? A beleza da coisa. Mesma coisa aqui. A relação da liberdade com a vontade é que eu sou livre para amar aquilo que eu devo amar. E não para escolher dentre os bens aquilo que é melhor, o que eu acho mais amável. Não é essa a perspectiva. O indivíduo, no campo da ética, o indivíduo não é a última palavra. Não é. Ele deve analisar metafisicamente e aceder, ou devia aceder, intelectualmente, aquilo que é mais próprio da natureza humana. Aquilo que, eideticamente, para usar a palavra que ele usou aqui, está mais consonante com a natureza humana. É ou não é verdade que alguém que use a sua vida, dedique a sua vida a ser magro ou magra a todo custo, e por isso todos os atos de
bulimia, ato de anorexia. É verdade que essa pessoa está usando a sua vontade de forma equivocada, ainda que o bem possa ser relativamente razoável, manter a saúde, ou não cair na obesidade. Alguém diria aí que tanto faz, o importante é o fim, e os meios não importam? Não, tanto assim que o Conselho Nacional de Psiquiatria chama bulimia e anorexia de doença psiquiátrica. Então, não é verdade que tanto faz. Não é verdade. Os meios são importantes, sim. Os meios são importantes, sim. Tá? Beleza? Podemos ir? Em tal contexto, haverá que se dizer que as ações pecaminosas não são livres. Perdão, em tal contexto, haverá que dizer que as ações pecaminosas não são livres? Santo Anselmo responde que se pega pelo liberum arbitrum, pelo livre-arbítrio, mas que por isso não se é livre. Peccabit autem per arbitrum suum quod erat liberum, se non per hoc, und liberum erat. Deixa eu ver se tem a tradução aqui. Não tem. 45, não tem. A liberdade como poder se exercita através da luta entre as duas inclinações da criatura racional. A inclinação da criatura ao prazer, busca o prazer, e a inclinação natural da retidão da vontade, foge da dor. No fundo é isso, né? A gente pode discordar, a gente pode brigar, a gente pode bater o pé, mas no fundo é isso. Fundo, a ação moral diz sempre algo sobre a minha sensibilidade, o prazer sensível, e algo sobre a minha potência volitiva intelectual, que diz para mim o que convém e o que não convém, e que eu aceito ou não aceito. É só isso. Veja, meu exemplo máximo, só dou esse exemplo, né? Vozinha, 97 anos, cabelo azul clarinho, já branquinha, já. Ela é preta, mas tá tão pálida que parece branca. E aí as veias da mão já aparecem, aquela veia meio verde, né? Quando ela abre a janela quando ela abre a geladeira, a luz vem, ela já vai iniciar uma luz já. Aí tem que fechar, senão ela morre, é desgraçado. Velhinha. Diabetes número grau máximo. Aí, quando chega na festa da família, na festa da bisneta, ela já aponta para a mesa de doce e vai, com a bengalinha dela. Aí vem o filho, mãe, não faz isso. Ela vai dar uma bengalada no filho, sai daqui, desgraçado. Aí vai andando. Aí vem um neto, vovó, tem 12 anos, né, o Bihari, não faz isso. Ela vai, empurra, derruba o neto. Até que chega a bisneta, que é a menina da festa, aquele olhinho de gato, né? Não faz isso, vovó. Ela vai dar uma bengalada na mulher que vai lá e mete a boca no docinho, né, no brigadeiro. E ela fala assim, vovó, você vai morrer. E ela responde, prefiro morrer a não sentir o gosto do açúcar na boca. Essa é a natureza humana. Você vai dizer que essa velha não sabe que ela vai morrer? Não sabe que o açúcar para ela é questão de morte? Portanto, pode ser um pecado mortal? Ela sabe. Tanto assim que ela vai bater em todo mundo. Ela tem avisos. Ela não quer saber. Eu vou passar por cima de todo mundo. Ocorre que para ela, a vontade, veja, sensível, a vontade de sentir de novo o gosto na boca é incontrolável. E ela tem que sentir. Então, nesse caso, para ela, se não houver motivos psiquiátricos, ela está ficando velha, né? Está velha, está muito velha. Pode ser um pecado mortal, sim. Como é pro safenado, a picanha a gordura da picanha, como é para quem não precisa saltar de parapente. Pode ser um pecado mortal, sim, colocar em risco a vida à toa. Pode ser. Então, aqui, a vontade, ela encontra sua bondade ao encontrar-se com a essência humana, a natureza humana. Ora, a um diabético, o chocolate torna-se risco de morte, pode tornar-se risco de morte. Então, nesse caso, se acontecer, é um mal moral. No caso do safenado, que tem 5 mamárias, 4 safenas, e encosta na churrasqueira da família no dia final de ano lá, e fica só roubando a gordurinha, também é o mesmo caso. Pode ser risco de morte, sim. Então, deve tomar cuidado. Tá claro o que eu disse, pessoal? Beleza.
Santo Anselmo enredou-se, em minha opinião, em uma questão muito complexa e, quem sabe, insolúvel. Como se pode ser livre, não podendo não querer? Porque os bem-aventurados gozam de tal condição. Ao definir a liberdade como retidão na vontade, ou seja, como capacidade ou potestas de manter reta a vontade, defendeu em um... não consigo isso aqui. Um Callejon, não, com difícil saída. Callejon, que é um caminho, calle é rua. Deve ser isso, uma vereda de difícil saída, é isso? É um beco, é. Um beco sem saída. Então, ao definir a liberdade como reta à vontade, ou seja, como capacidade ou poder de manter a reta à vontade, entrou em um beco sem saída. O desenvolvimento correto passa, a meu entender, por uma mudança de perspectiva. É preciso distinguir de modo adequado entre o voluntário e o livre. E isto não é fácil, como testemunha a história, porque tampouco seria a solução considerar a liberdade a condição de uma faculdade ou potência anímica em sentido próprio, como são inteligência e vontade. Tá? Bom, a liberdade não é uma potência, a liberdade é uma característica. A característica de buscar sempre o bem. Bom, deixa eu ver aqui. É isso, pessoal, por hoje é isso. Então, eu vou aqui parar a transmissão. Vou lembrar de fazer só uma parte da transcrição aqui, tá bom? Por favor. Até amanhã. Pelo bem da reputação do Henry. Pelo bem, afinal, né? Tem que cuidar da saúde. É justo, né? Eu não tive isso. Justíssimo. Valeu, professor. Um abraço. Tchau. Até Valeu, professor. Amanhã. Só depois